Gente, pra gente fazer aquela linda peça que tá todo mundo vira uma febre, né? Nas escolas, é, até em pessoas que usam maquiagem, que eu tô fazendo pra isso também. Tá todo mundo querendo esse estojo dobrável. Então, o que que a Josi fez? Ela vai ensinar vocês a fazerem um molde para não deixar nenhum link para vocês entrarem, porque às vezes a pessoa não tem impressora, tem que mandar imprimir. Então, a gente precisa aprender a criar um molde quando dá certo para criar, que é o caso aqui. Vamos fazer o primeiro molde. Eu já fiz o molde, vou explicar só para vocês. Eu peguei aqui um papel cartão, mas você pode pegar o papel que você tiver aí, né? Que você tá acostumado a fazer o seu molde. Eu marquei nele 16 de comprimento por 18 de altura. Esse molde aqui, ele tem dois moldes nele, tá? São duas marcações, porque eu vou explicar já por quê. Então, eu marquei lá, né, 16 de comprimento por 18 de altura. Depois, eu faço outra marcação nele. Ele já está com 16 de comprimento, eu marco 16 de altura aqui. Em cima, eu escrevi forro e escrevi parte 2. Aqui, eu escrevi estojo dobrável, que é a parte de fora do estojo, que é a parte número 1, é onde vai acoplada a manta R1. E aqui nos cantinhos, na caixinha de leite, esse lado aqui, como esse lado de cá, tem 3,5 por 3,5. A altura dele é 3, dos dois lados, 3. Aqui, esse pedacinho tem 9 centímetros. E aqui eu marquei que é a dobra do tecido, pra gente poder cortar ele dobrado sem precisar tá deixando aquela abertura aqui, sabe? Vai ficar mais fácil pra gente fazer essa pecinha, vocês vão ver no decorrer da aula. Quando a gente for cortar, eu explico para vocês certinho como que a gente vai utilizar, tá bom? Então, essa daqui é uma parte do molde. Agora, vem a parte da aba, onde vai os nossos zíper. Ela tem de comprimento 16 centímetros de comprimento por 11 de altura, tá? Pra gente fazer essa circunferência aqui, eu dobrei ela no meio, mas eu consegui achar uma tampa que desce certinho na circunferência do 16 aqui. Vocês podem dobrar ela ao meio, pegar um CD ou aquela régua de canto e fazer o cantinho aqui, ó, e recortar. A minha, eu consegui achar uma tampa de panela que desce certinho a circunferência dela aqui. Aqui é onde vai ser pregado o zíper. Essa parte aqui, ela vai ser cortada no tecido, na manta R1 e vai ser cortada no forro. Quando eu estiver cortando, eu vou falar quantas vezes a gente vai cortar, ok? E como que a gente vai fazer. Aí eu achei, falei pra vocês, tá fazendo sombra aqui, porque eu tô sozinha, eu tô sem meu pedestal aqui, eu resolvi fazer esse molde agora e a minha tampa deu certinho lá, gente, lá em cima. E eu apenas fiz a marcação com a caneta e deu ok, ficou certinho, ó, tá? Então, é super fácil de fazer. Eu expliquei as duas pecinhas para vocês aqui do molde, não é difícil, porque eu também recebi uma encomenda, né, que queria, mandou a foto para mim do que a pessoa queria e queria para colocar pincéis de maquiagem e colocar outro para colocar caneta e lápis. Aí eu falei, bom, vamos correr atrás do molde. Aí, através das marcações, das medidas, eu falei, eu vou criar um molde para que as meninas não precisem tá pegando o link, imprimindo
e elas aprendam a criar o seu próprio molde. Então, ele tá aqui, gente, tá bom? Então, na realidade, são 3 moldes, mas que nós simplificamos para 2, ok? Então, é só pegar agora a sua caneta, o seu papel, fazer do jeito que tá aqui. Eu vou filmar aqui direitinho do jeito que tá para vocês poderem ver. E mãos à obra aí. Pegue seu papel, o seu pano mais bonito e já vai fazer esse estojo dobrável. Olha, tô filmando para vocês verem a medida aqui. Agora essa daqui, ó. Super simples, gente, tá? E eu achei que ia ser difícil, mas não foi. Agora a Josi vai mãos à obra. Olá, pessoal. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam em nossos corações. Vocês estão no canal Josi Rodrigues Costura Criativa. Gente, hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo estojo dobrável, olha, que tá todo mundo pedindo, todo mundo querendo aprender a fazer, todo mundo querendo comprar esse estojo para dar para criançada ou para colocar maquiagem. O estojo, gente, ele serve para colocar lápis de cor, caneta, pincéis, a sua maquiagem. E então, se você gostou, eu desafio você. Venha para a aula com a Josi, pega seu caderninho aí, a sua caneta, os tecidos mais bonitos que você tiver e venha para a aula aprender a fazer essa aula. Não se esqueçam nunca, gente, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Bora para a aula. Olá, pessoal, que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja em nossos corações. Bom, vocês viram aí no primeiro bloco aí, que lindo que ficou os nossos estojos dobráveis, né? Agora, a gente vai fazer um molde. Primeiramente, a gente vai fazer um molde do corpo do nosso estojo. Eu vou recortar primeiro, desenhar primeiro, né? Riscar primeiro o forro, aqui, ó, com vocês. Lembrando, gente, eu gosto de riscar pelo lado avesso. E esse molde do forro que eu vou riscar aqui agora, ele não precisa da manta R1, tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, na dobra do tecido, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bem na dobra aqui, ó, tá vendo a dobra do tecido? Eu dobrei o tecido, a dobra do tecido tá aqui e a dobra do meu tecido tá aqui, ó. Eu vou posicionar aqui e vou tirar do meu forro primeiro. Eu já risquei, tá? Eu risco aqui todinho ele aqui, já tá riscado, vou mostrar pra vocês. Agora, a gente vai riscar o corpo do nosso estojinho, que ele é menor. Esse tem 18 de altura por 16 de comprimento. Vocês lembram do forro, né? Do molde. Agora, eu vou riscar 16 por 16. Então, eu vou na dobra do tecido aqui de novo. Tô pelo avesso do tecido. Vou posicionar na dobra do tecido e vou riscar do pedaço menor, ó, que já tá riscado aqui embaixo pra mim. Então, eu risquei aqui todinho e já está aqui o nosso molde riscado. Agora, só você fazer a separação aqui, que eu já tenho um ali prontinho ali, em ponto de bala, como diz o ditado, né? Então, esse daqui, olha, que eu risquei, que vocês estão podendo ver aqui, ó, é o do forro, vou deixar separadinho aqui. E esse daqui, o menorzinho, é o da parte de fora. E esse eu preciso da manta R1, que eu também já cortei ela, tá? Aqui já cortadinho. Agora, a gente vai explicar isso aqui. Deixa eu só tirar a sobra que deu aqui, pra não ter nenhum probleminha. Eu pus o clipes aqui, mas eu vou colocar aqui certinho pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa fazer um maior e um menor. O menor é a parte de fora. Então, a gente precisa já recortar. Eu já vou recortar aqui. Vou recortar a parte de vocês mesmo, tá, gente? Depois o vídeo fica mais fácil.
É muito fácil, gente. Nossa, eu adorei fazer. E é sempre bom vocês deixarem pronto, de pronta entrega, porque é bom para dar para professor, para aluno, as crianças, né? Que hoje em dia tem um caderninho que eu não sei, meu sobrinho comprou, é aqueles caderninhos de pintura, e ele tá pedindo para mim, tia Jo, faz para mim um estojinho para eu guardar os meus lápis de cor e as minhas canetinhas. Aí eu vou fazer para ele com detalhe de masculino. Esse daqui é com detalhe feminino que eu vou dar para minha filhada, para ela também guardar. Eu não sei, gente, nem falar o nome do livrinho que saiu, não. Ó, agora eu tiro o alfinete, porque a gente riscou no tecido dobrado, né? Pra facilitar pra gente a costura. Então, eu vou abrir agora, olha, essa parte aqui, que tá aqui no poazinho, ó, e tá no tricoline 100% algodão, eu vou colocar avesso do tecido com a parte colante da manta R1. Eu achei que a manta R1 tá de bom tamanho, porque a manta R2 ela é bem mais grossa, né, gente? Então, vocês têm que lembrar que é a parte colante que a gente vai utilizar. Então, coloca aqui sobre a parte colante, o direito vai ficar para cima, vai lá no ferro, passa bem passadinho isso daqui, porque tem que colar no ferro, tá? Deixa eu só colocar o clipes aqui, porque já tem uma parte adiantada dessa daqui. Vou separar isso aqui, ó, tá? Parte do forro não precisa de manta R1, só a parte menor de 16 por 16 e as caixinhas de leite que precisa. Depois que a gente passar, a gente vai recortar, que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Tem esse passo pronto aqui. Agora, a gente precisa recortar a parte que vai o zíper, a aba do nosso estojo. A gente tem que recortar 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido principal, que vai a manta R1. Aqui, gente, eu posicionei e já fiz o risco 2 vezes, porque é o tecido de forro. Já tenho pronto, agora a gente vai explicar a parte pronta. Pera, deixa eu pegar aqui. Pra fazer, gente, a aba, que é essa parte aqui, essa partezinha aqui, da parte de fora, eu vou quiltar a minha peça. Então, eu recortei um retângulo, 35. Eu recortei um retângulo de 35 centímetros de comprimento por 20 de altura, tá? Porque eu vou quiltar essa parte tudo junto para poder recortar essa parte aqui de fora. Depois que eu tiver quiltado, eu venho aqui e faço o risco em cima da parte que tá a manta, olha aqui, ó, a manta e o tecido. O tecido, sempre quando for passar na manta R1, ele tem que estar avesso do tecido com a parte colante. Não se esqueçam disso. E passa no ferro e você faz o quilt se você quiser. Depois que fez o quilt, tira o risco. Aqui vai dar 2 abinhas, porque a parte de fora é a parte que precisa da manta R1. Agora, eu vou mostrar para vocês elas já arrumadinhas aqui. A parte de fora, que tem a parte de baixo, que tem a manta R1, ó. Já passei no ferro, já passei uma costura de beiradinha, ó. Será que vai dar para ver? Para prender aqui essa pecinha para não ter perigo de soltar, ó. A parte de baixo, 16, ó, dobrada. Ela tem 16 por 16, ok? Que é a parte de fora e a parte principal do estojo.
parte da aba de cima, que também tem a manta R1, eu quiltei, ó. Acho que é melhor mostrar desse lado, que dá pra ver o quilt, porque acho que desse lado também dá pra ver, ó. Eu recortei de 35 por... Agora esqueci, gente. 35, deixa eu ver aqui. Rapidinho. 35 por 25, por 20, gente. 35 por 20. Meu caderninho tá aqui, vou marcar aqui, peraí. 35 por 20. Faz um retângulo de 35 por 20, quilta se você quiser. Se você não quiser, você vai só recortar uma vez no tecido principal e uma vez na manta R1, passa no ferro e faz o risco do molde que eu deixei para vocês. Então, essas duas partes, que é a da manta R1, já essas três partes já estão cortadas e costuradas para poder prender no tecido. Ok. Agora vem a parte do forro. A parte do forro, olha aqui, ela aberta. Dá pra ver, gente? Ela abertinha aqui, ó. Essa parte, ela tem 18 de altura, 18 de altura por 16. Pega o forro, o molde e corta de acordo com o molde. Eu faço sempre o risco no avesso, recorto, depois eu viro para a parte do lado direito. A parte da aba também precisa do forro, mas essas três partezinhas que são do forro, não precisa de manta R1, porque é forro, tecido de forro. Então, eu cortei 2 vezes de acordo com o que tá pedindo no molde. Reserva. Vocês viram lá no começo que uma delas, ela tem uma fitinha para poder segurar, mas isso é bem opcional, né? A fitinha, ela tem... Deixa eu tirar aqui, gente. A fitinha, ela tem 30 centímetros de comprimento por 4 de altura. A gente vai fazer o quê? Um viezinho, a gente vai dobrar no meio, vai passar no ferro. Depois que passou no ferro, dobra aqui as pontinhas do meio de novo, vira de novo, passa no ferro e passa 2 costurinhas nas beirinhas, que depois eu vou trazer e mostrar. Ela também tem um pedacinho, que esse pedacinho aqui fica grudado no nosso estojo, que a alça vai ser opcional. Você vai utilizar se você quiser ou não. Esse pedacinho aqui, ele tem 6 centímetros de comprimento por 4 de altura. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com a outra fita. Dobra no meio, passa, achou o meinho, encontra as 2 pontinhas do meinho, que fica assim, ó. Dobra novamente ela. E passa 2 costurinhas, uma em cada beiradinha. Costura bem na beiradinha, tá? E vamos reservar, depois a Josi vai explicar. E a gente vai precisar de um mosquetão, que eu vou trazer já para vocês verem. E máquina, Deus em primeiro lugar, e pedir sempre, Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude a permanecer aqui na tua presença. Então, vamos, gente, para a aula. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Quem for quiltar aqui é muito importante, porque eu já peguei meninas que, infelizmente, acaba perdendo a peça, porque não utiliza a canetinha que apaga com o calor do ferro ou na hora de lavar, né? E tem uma borrachinha aqui também que apaga. E eles sempre perguntam pra mim assim, como que eu consigo fazer esse quilt assim, olha, tá vendo? O quilt assim, vamos rapidinho, a gente começa a pegar aqui, ó. Vou fazer um pouquinho só pra vocês verem, tá? Pega bem na ponta aqui, risca. Essa caneta é apaga fácil que eu falo. Vem aqui de novo, risca aqui.
Ela até risca, gente, pouquinho, fraquinho, porque ela é uma caneta apaga fácil. Ela não tem um risco muito forte. Você sempre começa na lateral assim, tá? Ó, vai vindo na lateral, ó. Se ficar um pouquinho extenso o vídeo, gente, é porque eu tenho meninas aí que tá aprendendo agora e precisa saber como é que faz. Depois que vocês riscarem todinho ele aqui, vocês vão ter que virar ele. Deixa eu ver se é assim mesmo, peraí. Aí vocês vão virar ele, riscou todinho, deu certinho, começa tudo, vocês vão planejar aqui o jeito que tem que ser o quadradinho, ó. Se você não fizer do jeitinho que eu tô falando pra vocês aqui, ele não vai ficar do modo do quadradinho, ele fica torcido. Aí ele fica tudo assim na lateral. Primeiro começa aqui assim, depois você vira da mesma ponta que você começou aqui, ó. Você começa dessa ponta aqui. Deixa eu só terminar aqui pra vocês verem como é que ficou. E pega a máquina e costura em cima do que você acabou, né, de riscar. Depois vai lá no ferro e passa no ferro. Vocês vão ver que vai sair todinha a tinta da caneta, tá? Ó, aqui já dá pra ver mais ou menos que jeito que já ficou, olha. Então, é assim que fica, ó. Acho que dá pra ver, né? Dá. Mas isso é opcional. O meu objetivo aqui não é ensinar isso daqui, mas eu só tô explicando para as meninas que me seguem, pede para mim, Josi, meu quilt não ficou igual ao seu. Tem que pegar a régua e deixar quadradinho. Você deixando quadradinho, vai dar super certo. Se quiser fazer do modo tudo compridinho, tudo assim, ó, na vertical primeiro e depois na horizontal, fiquem vocês. Agora é hora da gente ir para a máquina para a gente começar a fazer os nossos trabalhos. Eu espero de coração que receba, igual eu tenho recebido, fotos, tá? Mostrando o que tá saindo o resultado do trabalho de vocês. O que vocês não entenderam, o que falta aí, o que tá faltando, o que você não entendeu. Se você ainda não é meu seguidor, curta a página, comenta, compartilhe, fique aí com Deus. E vamos com Deus também pra gente fazer essa peça, que tá uma febre aqui. Bom, gente, o próximo passo. Deixa eu tirar aqui. A parte que tem a manta R1 tá do lado direito, né? Você vai dobrar ela, vai igualar os lados aqui, ó, lateral. O ônibus vai passar, gente, mas a gente vai continuar falando. Ó, coloca um alfinete aqui, aqui. A gente vai passar uma costura aqui, um pé de máquina, e uma costura aqui, um pé de máquina, e vai reservar essa peça. Para as abas, a gente vai fazer o quê? Vai pegar, olha, os forros e vai sobrepor aqui, ó, em cima da aba, ó. Põe aqui, agora eu vou usar o clips. Ah, gente, a gente vai utilizar zíper também, que eu já trago já a medida pra vocês, tá? E trago o mosquetão pra vocês verem também. Tá tudo aqui, mas tá em cima da minha cama ali. Quando eu vou gravar, é uma tristeza, é uma coisa que acontece, o telefone que toca, você tem que parar rapidinho pra poder atender, olha aqui. A aba, a gente vai segurar ela todinha com o clips, ó. Porque ela tem que ter forro. Então, as duas abas, a gente vai forrar e vai passar uma costura bem na beiradinha, tá? Eu falo bem na beiradinha porque a minha máquina, ela é industrial e o pezinho dela é bem fininho. Mas se você não consegue passar, pode passar o pé de máquina seu aí, tá?
Mas eu vou passar bem na beiradinha pra poder segurar. Eu vou passar aqui, ó, na volta toda dela aqui. E já vou costurar a fitinha, as duas fitinhas. E o forro é a mesma coisa, ó. Eu vou virar pro lado, ladro não existe, né, gente? Lado avesso, vou colocar direito com direito. Vou pegar o meu alfinete aqui. Alfineto aqui essa lateral. E essa lateral aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte de fora. A parte principal da peça. Costuro até aqui. Retrocesso início final, tá? Deixando isso aqui, a caixinha de leite aberta. Viro ela, costuro aqui também, ó. Pé de máquina. Retrocesso início e final, uma costura reta até aqui, retrocesso, parou. A gente vai chegar aqui pra gente poder dar continuidade com as nossas coisas. E eu vou pegar o zíper e o mosquetão e trazer pra vocês também, que eu não coloquei aqui. Bom, gente, eu trouxe pra vocês aqui pro opcional, pra quem quiser colocar a fitinha pra segurar na mão. Então, eu trouxe o mosquetão, que vai ser preso, né, nessa faixinha aqui, na faixa maior. E a faixinha pequenininha, que é de 4x6, depois ela vai ficar menorzinha, gente, porque a gente tem que arrumar as beiradinhas dela, cortar um pedacinho das beiradinhas, tá? Isso daqui é opcional, mas eu já vou ensinar a pregar, porque em um dos estojos vai ter a alcinha. Trouxe o meu zíper aqui. Gente, eu só compro o zíper de 50 centímetros. Eu não compro o zíper menor porque eu não gosto. Mesmo que sobre, eu prefiro que sobre do que falte. Então, a parte do zíper é para pregar nessa volta aqui inteirinha, tá bom? A gente vai começar pregando assim, ó. A hora que for a volta do zíper, eu explico para vocês como é que vai ser pregado, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Pra quem... Eu já trouxe 2 zíperes. Pra quem for pregar a fitinha, vocês na parte que tá o acoplado R1, aqui pode ser desse lado direito aqui, do meu lado direito aqui, ou do lado esquerdo, você escolhe onde você quer a fitinha. Marca aí um dedo aí. Eu sempre falo um dedo, sabe, gente, que às vezes a pessoa nem sempre tá com a régua aí do lado. Vamos ver um dedo da Josi? Um dedo da Josi dá 1,5. Marca 1,5 aí, ó. Marquei 1,5 aqui, tá? Vou chegar pra cá. 1,5. O meu dedo deu 1,5. Marca seu dedo. Pega a fitinha menorzinha, olha. Dobra ela ao meio e aonde tem as duas pontinhas vai ser virada pra fora. Então, você posiciona numa das partes aqui, ó. Bem em cima onde você marcou o 1,5. Deixa passando pra fora um pouquinho, ó. Pega o clips ou alfinete, segura. Vai lá na máquina, faz um retrocesso um pouquinho aqui, porque a gente vai costurar essa peça pelo avesso. Então, para essa peça que tem a fitinha, precisa ser pregado a alcinha antes, tá bom? Na peça que você não fizer a alcinha, vai ficar assim já, que a Josi já costurou uma aqui, ó. Ó, então ela tá costurada, já costurei aqui as laterais, ó. Gente, aqui é uma alegria total, todo dia, porque a gente mora... Eu nem costurei. A gente mora numa avenida, o pessoal passa, dá risada e tudo mais. Agora, a gente vai costurar aqui e aqui, tá? E deixa ela pro avesso por enquanto. É que eu me atentei em trazer a fitinha e não costurei aqui pra vocês verem, mas é vapt-vupt.
Ah, lembrando vocês, a pecinha que a gente vai fazer, que é essa peça aqui, ó, tá? Vocês vão passar a costura e não vão colocar o forro ainda, porque a gente tem que costurar o zíper. O forro é depois que a gente pregar o zíper, tá? Ó, contanto que o meu tá solto aqui ainda, ó. Eu vou explicar, senão você prega o zíper naquela pecinha que eu quiltei, não dá certo. A peça do forro é peça de acabamento para poder tampar a parte que vai ser pregado o zíper. Bom, gente, olha, onde tem o mosquetão, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar com essa fitinha aqui, ó, uma das pontas da fitinha aqui, ó. Vai puxar ele até o meio e vai encontrar aqui, ó. Tá? Quando vocês encontrarem ele até aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai virar ele pro avesso, assim. E vai passar uma costura aqui. Uma costura bem na beira, bem de um pé de máquina, aqui, ó. Passo uma costura aqui de um pé de máquina. E eu vou passar uma costura de um pé de máquina e vou mostrar como é que a gente vai fazer, tá? Vocês prestaram atenção no que eu fiz, né? Porque as pessoas falam assim, ah, Josi, você repete demais. Por que que eu repito demais? Porque eu tenho muitos comentários que entram na minha caixa falando, Josi, eu não entendi o passo. Aí eu sempre digo para a pessoa, volta o vídeo para poder entender. Por isso que a Josi fala demais e a aula dela é muito bem explicada, porque eu quero que vocês façam uma peça que seja show de bola, tá? Então, a gente virou pro avesso e vai passar um pé de máquina aqui e eu já vou mostrar para vocês o restante das peças, como é que a gente vai trabalhar. Gente, a parte do zíper, você vai recortar essa parte aqui. A não ser que o seu zíper seja por metro, tá? O meu não é por metro, porque aqui é muito difícil de achar o zíper por metro. Quando acha o zíper por metro, não acha o cursor que seja da largura da cremalheira. E também vamos puxar aqui o cursor e recortar essa parte aqui. Cada um dos lados, vou tirar o cursor e vou abrir o zíper. Já vou explicar o que eu vou fazer aqui para trazer tudo certinho. Então, ó, aqui a gente vai, que é a parte de cima, a aba do zíper. Vocês vão pegar, ó, frente do zíper, a cremalheira tá aqui, vai virar do avesso. E vai deixar um pedaço pra cá sobrando e pra cá sobrando. E a gente vai trabalhar esse zíper assim, olha aqui, gente, olha. Vou colocar tudo com clips pra poder explicar como é que a gente vai fazer. Ó. Vai trabalhando essas voltinhas. A gente vai fazer isso nas duas abas, porque é um zíper, né? Só, mas que contém duas partes, para poder fazer a união de um zíper. Se tem o zíper por metro, pode usar o zíper por metro aí. Aqui, Josi, muito difícil usar, porque tem o zíper por metro, mas não tem cursor, gente. Então, é difícil. Aí, você compra o cursor, aquele cursor passa reto. Não vai. Aqui vai ter um segredo, depois que a gente for costurar, tem um segredo. Primeiro, a gente vai passar a costura do zíper. Depois que a gente passar a costura do zíper, gente, aqui é um sucesso, que a minha rua é um sucesso. A gente vai ter que igualar aqui, depois eu vou igualar pra vocês pra cortar a sobra aqui. A gente vai passar uma costura, pega lá o pezinho, o calcador do zíper, já coloca na sua máquina. E vai passar uma costura aqui na volta toda. Depois que a gente passar a costura, eu vou trazer para vocês essas duas peças já prontas, assim, semi-pronta, para poder fazer os piques, tá? Para poder encaixar o forro, ok? Gente, que pecinha gostosa de fazer.
Eu tô falando que eu gosto de costurar, então eu achei muito legal. Ó, lembra que eu falei pra vocês que a gente vira pro avesso e passa uma costura aqui? Gente, é tão legalzinho de fazer aqui, tão gostoso de fazer essas peças, eu principalmente gosto. Vocês lembram que eu falei pra vocês para virar pro lado avesso e fazer a costurinha, né? Aí faz uma costura aqui, pode ser um pezinho de máquina. Depois que vocês fizerem o retrocesso aqui, dá uma cortadinha para ficar mais fininho assim, olha. Agora é a hora da gente desvirar. A gente vai desvirar ela, ó. Tava pro avesso, desvirou. Aí vem o segredo. Você vai puxar o mosquetão até aqui onde você emendou, ó. Tá vendo aqui a emenda do mosquetão aqui, ó? Ó, a emenda tá aqui. Você vai pegar aqui, ó. Segurar aqui e passar, opa, segura aqui o mosquetão, passa bem aqui, vê aonde termina o mosquetão e passa um retrocesso aqui. Fica legal porque não dá nem para ver aonde ficou a emenda da faixinha, tá? Mas do mosquetão, ele é opcional, porque as pessoas também fazem a faixinha sem o mosquetão. Já prega direto na peça sem o mosquetão. O meu vai ser pregado com o mosquetão, porque às vezes eu não quero utilizar, ou a pessoa que vai comprar não quer utilizar a faixa para enfiar a mão, tá? Ah, aí vocês também lembram, né, que a Josi já ensinou aqui, que costurou a faixinha por dentro, sobrou um pedacinho aqui, ó. O pedacinho da faixinha. Ela já costurou os dois lados, agora ela vai virar para vocês verem como é que ficou. Gente, o retrocesso, ele é muito importante, tá bom? Por quê? Porque a hora de virar, da virada, não corre o risco de desmanchar a peça. Olha aqui onde ficou a alcinha que vai ser encaixada o mosquetão, ó. Olha aqui. Vocês estão vendo por que precisa do mosquetão? Porque a hora que eu não quiser, é só tirar, certo? Aí, se eu quero a faixinha, Josi, não tenho mosquetão, coloca a faixa aqui, do jeitinho que eu expliquei, a faixa maior, de 30 centímetros, e costura pro lado de dentro, ok? Então, isso daqui já foi uma parte explicada. Agora, vem a parte do zíper. Josi já costurou aqui na beirada toda. E agora, vocês precisam, ó, tem a costura aqui. A gente precisa fazer uns piques sem chegar perto da costura. Por quê? Porque senão desmancha a costura do zíper. Tem que fazer, pro zíper ficar assentado. Eu já tô fazendo aqui, já fiz na outra peça, ó. É só uns piquezinhos que você vai fazer, ó, na beirada todinha do zíper. Vocês estão vendo que tá sem o forro? Ó, parte da frente, parte de trás. Aqui, eu já fiz os piques todos e já coloquei o forro. O forro, gente, é colocado assim, ó. Vamos aqui. Pega frente do forro com frente da peça e começa a alfinetar, ó. Alfinetar ou clipes. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, o clipes, ele é muito bom. Para beiradas, ele é muito bom mesmo. Então, se você não tem, ele não custa muito caro. Compre uma caixinha de clipes aí, ó. Aí você vai alfinetando a volta toda, ele vai ficar igual esse daqui. Agora, a gente vai utilizar o pezinho do zíper novamente, porque a gente vai passar uma costura na volta do zíper, né? Respeitando aqui, próximo à cremalheira. Vamos fazer essa costura nas duas pecinhas, nessa peça e nessa peça aqui, ok?
Então, eu vou fazer isso tudo aqui, vou trazer para vocês, porque é tão fácil que já tá acabando. Mas a Josi gosta de explicar nos mínimos detalhes, tá bom? Eu só virei aqui para vocês verem a beiradinha. Eu vou desvirar, porque eu preciso fechar a minha caixinha de leite. Agora é outra parte que eu tenho que explicar para vocês. Aqui, gente, a caixinha de leite, vocês vão dobrar aqui assim, ó. Ó. Abre aqui, ó. Faça certinho aqui. Quem tem o alfinetinho vai colocar. Vamos colocar o alfinete, porque não é todo mundo que tem o clips. Coloca o alfinete aqui, gente. Passa uma costura reta aqui, retrocesso, início e final. Vira a pecinha, mesma coisa. Abre a partezinha que você costurou, ó, gente. Tá aberto, ó, tá vendo? Ajeita certinho. Agora eu vou utilizar o clips. Fica mais fácil pra mim aqui. Vou pegar o grande, gente, porque eu não tô achando pequeno. Aqui onde tá, eu vou deixar aberto. Pega certinho. Passa uma costura reta aqui. Pode ser de um pé de máquina? Sim. Agora, a gente vai fazer isso com o forro. O forro é a mesma coisa. Vocês vão abrir o forro. Peraí, deixa eu colocar a mão aqui por dentro, porque ele é... tecido é mais fininho, né, gente? Ajeitam. Abre a costura que vocês costuraram, gente. Olha aqui a costura, ó. Vinca ela com a unha. Ajeita certinho. Põe o clips. Passa uma costura reta aqui, um pezinho de máquina. Retrocesso, início e final. Outro lado, a mesma coisa. Abre a costura. Vinca ela, eu tô sem unha. Vinca ela. Pega o alfinete. Prende ela aqui certinho. Pezinho de máquina, retrocesso, início e final, para fazer a caixinha de leite, tá bom? Bom, já costuramos opa, vamos aqui. Já costuramos aqui, ó. Um dedo mais ou menos. Aí vocês nem podem, ó, observar que é aqui que tá a emenda. Só se a gente fixar bem o olho que a gente vê que tem a emendinha aqui, tá? Isso aqui já tá prontinho. Agora, vem os nossos forrinhos. Os nossos forrinhos, olha, como é que ficou. Eu abri a costura, passei aqui dos dois lados. E também já passei aqui na parte principal. Abri a costura, passei um pé de máquina aqui e passei desse lado. Deixa eu tirar o clips aqui. Gente, pra ficar agora do jeito que a gente quer e precisa de um viezinho que vai cobrir a parte de fora, quando ele dobrar, a gente precisa do nosso forro, né? Vamos abrir ele aqui assim pra vocês verem, olha. Olha que legal que ficou lá dentro, olha aqui, tudo fechadinho. Olha pra vocês verem. Tudo costuradinho, tudo certinho. O que que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar, ó. Pra dar certo, ó, tem que encontrar aqui, ó. Esse com esse lado. Então, a gente vai respeitar aqui a junção, ó. Essa junção que tá aqui tem que estar junto com essa daqui. Eu vou colocar o clips para andar mais rápido para poder explicar.
Vou lá na minha máquina, passo uma costura com o forro e a parte principal, aqui. Do outro lado, a mesma coisa, olha. Ó, vocês estão vendo que eu abri a costura e aqui a costura também tá aberta, então vamos posicionar costura com costura, tá certinho aqui. Vamos colocar o clips aqui. Deixar certinho, tá do mesmo tamanho, certinho aqui. E passar um pezinho de máquina de uma costura reta, retrocesso, início e final. Olha, ele tem que ficar assim, ó, um de frente pro outro, pra gente poder costurar o forro. Vocês estão vendo que o jeito que tá aqui, ó, é caixinha de leite beiradinha com beiradinha e costurado com beiradinha. Eu vou fazer isso. Na parte de cima da nossa aba, a gente costurou o forro. Vocês lembram que eu tinha colocado o clips em volta dela toda. Do mesmo jeito, eu tenho que pegar a tesoura e com cuidado ir fazendo os piques na beiradinha. Só que esse daqui, o pique é um pouquinho maior, porque ele já tá bem próximo da cremalheira, então não tem muito perigo de cortar a linha. O outro, como era muito na beiradinha, a gente tinha que dar os piques menores. Esse aqui pode ser um pouquinho maior, mas não pode cortar a costura que você fez. Depois que a gente fizer o pique, os piques na volta toda, vira a peça do lado direito, porque a gente já costurou o zíper, né? O forro, e agora é a hora da gente rebater uma costura de acabamento em volta do nosso forro, da nossa pecinha aqui. Então, abre ela aqui, olha como que ficou, ó. Parte de dentro do forro com o zíper, parte de fora. Aqui, pro lado, próximo à cremalheira, a gente vai fazer uma costura de acabamento, que já tá pronta aqui, que eu adiantei pra vocês, que é a outra parte, olha. Aí, fiz uma costura reta aqui, ó, rente o nosso zíper, é uma costura de acabamento, até chegar aqui, tá bom? A gente vai trabalhar com essa peça, porque a gente precisa colocar nela o cursor, tá? Então, assim que eu terminar de passar o cursor, a gente volta pra gente poder mostrar como que ficou aquele lá, como que ficou o cursor aqui e como a gente vai dar a sequência agora no nosso trabalho. Bom, eu já passei o meu cursor aqui, porque eu tenho um tipo de um garfinho que passa. Quando você for passar o cursor aqui, passa, puxa, tira, passa novamente, abre ele e passa ele novamente até deixar ele aqui. Como eu fiz com este daqui, ó, já tá tudo certinho. Depois que a gente passou o cursor, deixou ele aqui, a gente vai pegar a parte do avesso e já vai, porque tá assim, né, ó, gente, olha. Deixa eu vir do lado de cá. Ele tá com sobras e a gente precisa o quê? Encontrar essas partes todinhas aqui na máquina, né? A minha tá certinha aqui, já tá encontradinha aqui na máquina. Mas a gente precisa prender essa parte aqui e essa outra parte aqui, depois que o cursor tiver passado, e passar uma costura de fora a fora. Passar uma costura de fora a fora para prender o forro nessa parte de cima, que é a nossa parte da aba. Então, eu já fiz isso daqui, ó. Eu prendi pro lado do avesso, eu virei do lado do avesso aqui, assim, ó. Pus lá no meu calcador, passei, comecei pelo zíper. Dei um retrocesso 2 vezes aqui e fui puxando o forro e costurando. Quando chegou aqui do lado do zíper, eu fiz a mesma coisa. Dei mais uns 2 retrocessos aqui e fui costurando. Gente, aqui é difícil de gravar
porque eu moro assim, não é uma avenida, mas é a rua onde o ônibus passa, carro passa toda hora, então vocês me desculpem, tá? Então essa peça, gente, basicamente já tá pronta. Pra gente trabalhar com ela, a gente precisa abrir. Então eu vou chegar até aqui e vou voltar com ela lá pra abrir todinha ela. Peraí. Vou abrir ela agora aqui. Eu vou abrir ela e com cuidado, deixa eu fechar só um pouquinho. Com cuidado, eu vou virar ela pro avesso, ó. Eu virei a minha partezinha pro avesso, tá? Vamos reservar essa parte aqui. Aqui, gente, a gente costurou forro com parte principal e ficou assim, ó. E agora, a gente vai ter que desvirar, virar pro lado direito. A gente coloca a mão lá e faz isso, ó. Puxa pra dentro com carinho, com cuidado, porque é peça, né, gente, decorativa, peça que a gente usa, principalmente quando for peça decorativa, peça que a gente utiliza, tem que ser tudo com cuidado e com carinho. Olha, gente, os cantinhos, olha, tá vendo? Olha aqui a fitinha onde a gente vai amarrar, porque esse vai ter o puxador. Agora, a gente coloca a mão lá e puxa o forro. Deixa eu vir pra cá um pouquinho. Josi, passou o forro? Passou. O nosso objetivo é que o forro realmente passasse, né? Ficasse maior que a peça, porque é o forro que vai dar o acabamento da peça. Agora, eu preciso encontrar. Eu vou abrir a costura aqui e encontrar essa costura. Pego o alfinete. Olha, a costura encontrada aqui. Acho que vai dar pra ver, não dá? Ó, a costura aberta junto com a outra aqui. A gente pega o alfinete e alfineta só pra segurança. Vai do outro lado, puxa o forro, vê se tá tudo certinho lá na frente. Porque tem que tá tudo costura com costura, tá? Eu vou abrir a minha costura aqui, eu abri, posiciono certinho em cima da outra costura, olha aqui. Pego o alfinetinho só pra segurança. E alfineto aqui pra segurar. E ficou assim, gente. Por enquanto. Como nós já desviramos com cuidado a nossa aba, a gente vai ter que vestir a aba na nossa parte de baixo, parte principal de baixo. Então, a parte de cima vai ficar frente com frente. E aqui é a mesma coisa. A gente vai ter que juntar todas essas costuras aqui. A gente não vai mexer por enquanto. Vai ser costurado a parte do forro? Vai. Só que por enquanto a gente vai costurar na parte principal. Então, o nosso objetivo é juntar ao encontro do zíper com o encontro da peça. Eu já achei aqui. E com o encontro dessa daqui também, né, gente? Tem tudo, ó, tudo certinho, olha. São 3 encontros de 3 costuras do forro, da parte principal de baixo e da parte principal da aba. Aí, alfineta aqui. Nós alfinetamos aqui. Agora, do outro lado, vamos colocar posicionado. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Olha essa parte aqui, ó. Ela tá posicionada. Vê se aqui vai dar pra ver, acho que dá. Ó, a parte do forro, a parte de baixo da costura principal, da peça principal, e o meinho do zíper. Ó, segura. Deixa eu ver, alfinetar pra cá por causa do zíper. E alfineta pra segurar a peça. Feito isso, agora, gente, a gente vai colocar a parte do forro tudo pra dentro. Vai lá na máquina e a gente vai passar uma costura reta, retrocesso início final, de fora a fora.
Lembrando que as junções aqui tem que bater, ó, nas laterais aqui, gente, tá? A gente vai passar essa costura pra prender o tecido e olha como que ele tem que ficar do lado de fora, preso. Porque a parte de dentro do nosso forro, ele só vai dar o acabamento na parte de dentro. Então, pro lado de fora já tá certo. Agora, a gente precisa fazer o lado de dentro. Vou virar novamente. Aqui, se vocês quiserem, tiver zigue-zague aí, pode passar um zigue-zague aqui se quiser, mas não tem necessidade, porque a parte do forro agora que a gente vai puxar, olha, vai tampar isso daqui. Agora vocês entendem por que que a gente cortou um pedaço de 16 e outro pedaço de 18? O de 18 é porque os centímetros, os 2 centímetros a mais que nós cortamos, é que vai ser o nosso viés para cobrir essa costura que a gente acabou de fazer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar, meus clipes estão todos aqui. Eu vou começar a fazer com vocês, parar, depois eu já trago ele do jeito que a gente vai ter que fazer, certo? Eu vou começar aqui na junção, que é a parte mais importante que eu acho, porque tem que estar tudo certinho, costura com costura aqui, ó. Aí, a parte do forro que vocês estão vendo aqui, ó, a Josi dobra aqui próximo da costura, ó. É como se fosse um viés, gente, olha aqui, tá vendo? E ela vai dobrar novamente para cobrir o quê? A costura que a gente terminou de fazer. Eu coloco o clips. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês para vocês verem como é que vai ficar. Eu sempre gosto de fazer assim e vim aqui do lado de cá também para já prender, porque tá tudo certinho aqui, arrumadinho. Puxo aqui e prendo aqui. Só que aqui eu vou ter que puxar um pouquinho o zíper pra cá, porque senão vai pegar bem na beirada do zíper ali. Aí, puxa aqui, ó, e já faz a costura, já vai dobrando. Agora, eu vou dobrar a volta inteira, encher de clips e mostrar como é que a gente vai costurar, porque já é a parte final. Depois de já dobrado todinha a volta, olha, eu coloquei o clips. E agora é hora da gente passar uma costura nessa beiradinha aqui, ó, tá? É uma costura como se fosse uma costura de um viés, porque é... Gente, ficou assim, olha, parte de dentro toda costuradinha. Costurei as partes separadas e agora costurei o forro, olha. Então, essa é a parte que ele vai ficar quando você tiver colocado os seus lápis aqui, suas coisas, os seus pincéis, seus batons. Olha, olha a junção, gente. Ai, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aí, agora a gente vai passar, bem passadinha essa peça, né? Porque máquina e puxa daqui, puxa dali, fica amassado, né? Olha, gente, ficou assim. Vou passar ela, vou sentar aqui. E esse daqui é o que tem o... Como que fala? A alcinha para carregar. Esse daqui ficou sem alcinha para carregar, ó. Então, eu fiz. Os dois é pra menina, tá? Porque uma de menininha de... Aqui, ó. Desse jeito aqui. E o outro é esse daqui, gente. Agora, a Josi vai passar bem passadinho, colocar e fazer para vocês verem o rios dela. Então, a peça de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Só vou passar, depois vocês já vão ver ela toda passadinha, uma fechada e a outra com lápis dentro. A peça foi essa. Eu espero, assim, realmente que vocês tenham gostado. E eu desafio vocês, né? Façam também uma peça dessa. Tem máquina aí, tá com medo, tira a máquina da caixa. Se a gente não perder o medo, a gente não vai fazer coisas maravilhosas, coisas lindas, tá? Então, fiquem com Deus, não se esqueçam nunca que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E eu adorei, eu não vou ficar só nessas duas, eu vou fazer mais,
Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude a permanecer aqui na tua presença. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!